Davi Grimberg, eu fico feliz de ter você aqui, depois que você superou o câncer e voltou a competir no Ironman. Antes de receber o diagnóstico, você havia participado de 5 outras provas Ironman. É o maior circuito de triatlo do mundo, que envolve bicicleta, corrida e natação. Como era a sua performance antes da doença? A rotina de um atleta de provas de alta resistência é bastante intensa, né? São horas de treinamento, horas de dedicação, e não se resume somente ao treino propriamente dito, né? Tem toda uma parte extra de alimentação, de hidratação, de descanso, que também fazem parte do treinamento. Mas além disso, eu sou amador, né? Então eu tenho minha profissão, eu tenho minha atividade que é de bastante responsabilidade e também a vida familiar, né? De cuidar dos 2 filhos, com a esposa, enfim. Treinar tanto tempo para mim acaba sendo até mesmo uma grande terapia, né? Onde eu consigo realmente deixar as preocupações profissionais de lado. Os treinos, eles respeitam uma periodização, né? Então tem semanas onde em que o treino ele é mais leve ou menos longo, outras talvez ele é mais curto com uma intensidade maior. Então tudo isso é planejado, é calendarizado num processo de preparação para uma prova como um Ironman, por exemplo. Como foi para você, triatleta, adepto ao esporte, desde criança e competidor de uma das provas mais pesadas, receber o diagnóstico de linfoma? Você sabia o que era essa doença? Bom, receber o diagnóstico de linfoma para mim foi um grande trauma, eu acho. Nunca imaginar que uma pessoa saudável, que nunca tive nenhum problema de saúde grave em toda a minha vida, que sempre me preocupei em estar bem, estar condicionado, sempre fiz check-ups preventivos, enfim, receber essa notícia, né? E ela aconteceu de uma forma bastante agressiva. Eu tinha tido no dia que eu recebi a notícia uma síncope em casa, um desmaio, e fui ao hospital. E esses exames constataram algumas manchas que não deveriam estar lá e que revelaram que eu tinha um linfoma, né? Recebi essa notícia como se fosse uma sentença de morte e eu, com 39 anos de idade na ocasião, pensei que minha vida pudesse acabar rapidamente. Depois eu fui entender mais o que era o linfoma, os tipos de linfoma, a gravidade do linfoma, e comecei a aprender sobre a doença, que me ajudou muito depois no processo de recuperação, né? Quando você torna aquele desconhecido um pouco mais conhecido, e também percebi que o que eu sentia antes, inclusive de ter disputado o Ironman, que na ocasião a gente entendia, achava que poderia ser alguma virose, enfim, algo talvez mais comum, já eram sintomas desse linfoma, né? No seu livro, entre os primeiros sintomas, você relata muito cansaço físico e dores musculares. Essas dores eram diferentes do que você já havia sentido em provas de Ironman? A gente é treinado para conviver com dores, né? Para conviver cansado, para conviver com o corpo de uma maneira que não é não é aquele normal, né? E no meu caso, no início, quando esses sintomas ficaram mais acentuados, né? Esse cansaço extremo, essa vontade de não querer treinar, um emagrecimento acelerado, eu sempre pensei que pudesse ter a ver com efetivamente com o resultado do treinamento, né? Só que os dias foram passando, as semanas foram passando, e apesar de rever todo o plano nutricional, plano de hidratação, plano de treinamento, a gente identificava que não havia nada de errado, não deveria ter nada de errado. No seu livro você conta uma cena que eu diria dramática. Você teve uma parada cardiorrespiratória e, por sorte, seu pai, um grande cardiologista, que conheço bastante, Max Grimberg, fez as manobras de ressuscitação e salvou sua vida. O que se lembra desse momento? Eu estava internado num quarto do hospital e estava sentado na cama, quando de repente um médico entra no quarto sem se apresentar, ele senta numa poltrona e de primeira simplesmente diz: "Olha, Davi, saíram os resultados do seu exame e você tem um câncer na região do pescoço, no estômago e no abdômen." Então logo eu recebi essa notícia, eu olho para o lado, vejo meus pais ali atônitos, minha esposa não entendendo muito bem, e passou um filme rápido na minha cabeça,
de tudo que eu tinha feito até ali, enfim, e basicamente para mim era como se fosse uma sentença de morte, né? Depois desse rápido filme na minha cabeça, eu simplesmente lembro, a única coisa que eu consegui dizer era, vou desmaiar. E logo depois acordo com o meu pai em cima de mim, mais alguns enfermeiros, enfim, o quarto já estava todo aquele fuzuê danado. Quando eu acordo e falo, não, tá tudo bem, eu tô bem. Bom, e logo após isso, vários exames cardiológicos, inclusive eu fui internado na UTI cardíaca por 2 dias, sendo que eu nunca tive nenhum problema no coração, eu era um atleta e foi um momento que talvez o pior de toda essa história foi quando eu recebi a notícia, né? E que, felizmente, a presença de espírito de meu pai, que estava lá comigo, me permitiu estar aqui hoje, né? E para contar essa história e tudo o que aconteceu depois desse episódio. Você começou a escrever seu livro ainda dentro do hospital, quando você estava tratando a doença. Você disse que muitas coisas na sua vida mudaram a partir daí. O que mudou? Eu recordo que o Dr. Nelson Amerschlag, que foi o médico que cuidou de mim, ele muito habilmente colocou na minha cabeça que o que eu passaria dali para frente no tratamento seria muito similar ao que eu tinha passado num treinamento para o Ironman. E aí veio o clique de escrever o livro, porque eu sou jornalista, eu gosto de escrever, e comecei a relatar o que estava acontecendo, o que eu sentia, os procedimentos médicos, como era a rotina dentro do hospital, sempre lembrando como isso, de alguma forma, eu já tinha passado na fase de treinamento para o Ironman. Então eu comecei a fazer esse paralelo, o tempo foi passando, eu fui escrevendo, aquilo que era um diário começou a tomar um corpo maior, e aí ao final do tratamento eu já tinha, não um diário, mas eu tinha realmente um livro, né? A ideia do livro também surge de uma situação em que eu passo com um colega de trabalho, em que ele também bastante solidário ao que estava acontecendo comigo, se propõe a fazer um Ironman em minha homenagem, mas não sozinho, comigo após o final do tratamento. Então a gente também relata como que foi todo esse processo de preparação pós-tratamento para voltar a ser um Ironman e poder completar uma prova 6 meses depois da conclusão do tratamento. E quando o livro ficar pronto, eu achava que essa obra não era para mim, eu acho que era para outras pessoas que, infelizmente, passam por situações similares e que essa história que passou comigo poderia, de alguma forma, inspirar, motivar e ajudar outras pessoas a também superar esse problema. E aí entra a Abrale na história, né, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Eu me sensibilizei muito com o trabalho deles e fiz questão de doar todos os direitos autorais do livro para a Abrale, para que outras pessoas que estejam em situação parecida com a minha, mas que talvez não tenham tido ou não tenham todo o conforto e suporte que eu tive, de alguma maneira possam ter acesso a um tratamento mais adequado. Então eu me orgulho muito de poder ter esse livro como um retorno para aquelas pessoas que tanto precisam e que me deram bastante apoio quando eu também mais precisava.